9h09 aqui no Jornal Gente. Espaço agora para o jornalista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, sempre conosco, falando a respeito de assuntos que nos fazem pensar e que precisam de uma abordagem mais profunda. Por exemplo, essa guerra na Ucrânia, que completou recentemente 2 anos e hoje com novos elementos, inclusive uma declaração que depois foi meio que desdita do presidente francês, Emmanuel Macron, em relação à possibilidade de se enviar tropas para a participação nesse conflito. Zaidan, passados 2 anos da invasão da Rússia à Ucrânia, como é que é o quadro hoje? Como é que você está vendo esse cenário internacional tão turbulento? Bom dia, seja bem-vindo, hein? Obrigado. Bom dia, Thaís, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota. Bom, o fato é que a declaração do Macron, ela é reveladora, mesmo desdita. Ela, além de irresponsável e leviana, ela é reveladora. Primeiro, mostra um desprezo absoluto pelo povo da Ucrânia, porque basicamente é uma sugestão de que Rússia e OTAN passem a se enfrentar diretamente em campos ucranianos, dentro da Ucrânia. Isso é um completo desprezo pelo povo da Ucrânia. Segundo, é uma revelação, e convenhamos, né? Quem se interessa pelo assunto sabe que essa é uma guerra por procuração, ou seja, uma guerra entre Rússia e OTAN, só que, por enquanto, por procuração. Notem que o Macron não disse, caso a Ucrânia peça, caso a Ucrânia queira discutir o assunto, ele simplesmente diz, talvez enviemos tropas. Pode ser uma ideia. Ignorando completamente qualquer pedido prévio da Ucrânia, qualquer concordância da Ucrânia. Ou seja, se nós decidirmos colocar soldados dentro da Ucrânia, nós vamos colocar. Não vamos perguntar para o Zelensky se ele quer ou não. O que mostra o papel pusilânime do governo ucraniano e mostra que, basicamente, é a OTAN quem dá as cartas e que não permitiu até aqui qualquer negociação. Essa guerra não começou em 22, essa guerra começou em 14, e há alguns fatos esta semana, além da declaração irresponsável, leviana e reveladora do Macron, há também a declaração também leviana da União Europeia de usar fundos russos congelados para financiar a Ucrânia. Isso é um roubo que os Estados Unidos já fizeram com o Afeganistão. Dinheiro do povo afegão. Houve uma sugestão do governo Biden, é que a justiça americana falou, não. Vocês não podem colocar a mão nesse dinheiro, é um dinheiro congelado. Ele não pertence aos Estados Unidos. Assim como não pertence ao Talibã, ele pertence ao povo do Afeganistão. Usá-lo seria roubá-lo. E é o que a União Europeia está sugerindo agora. Tomar fundos russos congelados, o que seria um roubo, para usar na Ucrânia. E o terceiro ponto interessante é a entrada da Suécia. Isso é um desfecho de um grande movimento. Finalmente a Hungria concordou, várias promessas feitas à Hungria. Orbán, nós não vamos mais te encher a paciência, dizendo que você é um ditador, ameaçando a permanência da Hungria na União Europeia. Sabe aquele pacote de ajuda? Vamos liberar. E aí o Orbán falou, opa, parlamento pode aprovar. Porque o parlamento da Hungria é hoje uma correia de transmissão das decisões do Palácio. O Erdogan também fez jogo pesado, até que a Turquia teve reivindicações atendidas e aí liberou a entrada da Suécia. Ora, é interessante notar que a OTAN, ela nasce com 12 países, em 49. Em 52, entram mais 2 países, Turquia e Grécia. Em 55, a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, obviamente, a Alemanha estava dividida. E só em 82 há uma nova adesão da Espanha.
Ou seja, ela tinha 12 integrantes, passou a ter 14 em 52, 15 em 55 e 16 em 82. Parou aí. Hoje ela tem o dobro, 32. E, obviamente, isso foi feito com o movimento em direção ao leste. Romênia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, além dos países ali da antiga Iugoslávia, como Montenegro, Macedônia, Eslovênia, os países do Mar Báltico, Letônia, Lituânia, Estônia. Recentemente, o ano passado, a Finlândia e agora a Suécia. Notem no mapa, é um cerco à Rússia. E há a grande peça. Há também a Geórgia, que eles querem fazer com que entre para a União Europeia e para a OTAN. A Moldávia, onde há tropas russas, há 1.000 soldados defendendo a Transnistria, que é uma região separatista da Moldávia. E há a grande pérola da jogada, que é a Ucrânia. E então esses movimentos sempre foram negados a priori. Primeiro com o Bush pai, o colapso da União Soviética, Bush pai diz para Yeltsin: não moveremos a OTAN 1 milímetro em direção ao leste. A promessa é repetida por Bill Clinton, primeiro para Yeltsin, depois para Vladimir Putin. A promessa é reiterada por Bush filho e por Barack Obama para Putin. E enquanto ela era feita e reiterada, ela era desrespeitada. E a Rússia, vendo que ela estava sendo desrespeitada, com todos os movimentos em direção ao leste. E mais, em 2008, foi proposta a Ucrânia, foi proposto à Ucrânia que ela entrasse na OTAN. Foi feita essa proposta à Ucrânia. E na época a Rússia conversou com dirigentes europeus que disseram o seguinte: não temos o que fazer, a pressão dos Estados Unidos é insuportável. Ou seja, agindo como estados vassalos, né? Temos de atender às ordens de Washington. E, portanto, nós assinamos a proposta para que a Ucrânia passe a fazer parte da OTAN. O que é inaceitável. Imaginem, por exemplo, inaceitável do ponto de vista russo. Imaginem, por exemplo, se o Pacto de Varsóvia fizesse movimentos, na sua época, para que o México aderisse à organização militar. Imaginem a reação dos Estados Unidos. Ou para que algum país da América Central, não precisa ser o México, que é vizinho aos Estados Unidos, não precisa ser na América do Norte. É claro que os Estados Unidos não aceitariam o Pacto de Varsóvia às suas portas. E agora essa declaração reveladora do Macron, que basicamente diz: não quero saber se o povo ucraniano concorda ou não, se o Zelensky concorda ou não. Eu sugiro envio de tropas da OTAN. O que isso significaria? Digamos que haja tropas polonesas dentro da Ucrânia e haja um confronto entre Rússia e tropas polonesas. O Estatuto da OTAN determina que, nesse caso, todos devem ir em socorro às tropas polonesas. Então, é claro que soldados da OTAN já há soldados dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, porém, cinicamente, por exemplo, soldados britânicos que foram para a Ucrânia, descobertos, o que o Reino Unido disse? Não, eles pediram licença, porque sentiram ali na alma o desejo de combaterem com os ucranianos. Isso é uma mentira deslavada, eles foram enviados pelo alto comando britânico. Eles estão lá em missão oficial. Oficialmente estão como mercenários, ou como aqueles que aderiram à causa e deixaram, momentaneamente, pediram licença das forças britânicas. Isso é uma mentira, todo mundo sabe que é mentira. Mas uma coisa é algo disfarçado, mal disfarçado, outra coisa é oficialmente tropas da OTAN em território ucraniano. Porque isso, obviamente, provocaria confrontos entre russos e soldados de países que integram a OTAN. E isso levaria, então, ao confronto aberto, que hoje é por procuração, na verdade, desde 2014, quando houve um golpe de Estado na Ucrânia. E notem, houve 2 tratados em Minsk.
A Ucrânia aceitou os termos em Minsk, a Rússia aceitou os termos em Minsk. E o que aconteceu? Os termos foram rasgados, os documentos foram rasgados por pressão do Ocidente, que queria a guerra. Primeiro, pelo enriquecimento, estão correndo rios amazônicos de dinheiro para as 8 grandes produtoras de armas de guerra nos Estados Unidos. Suas ações saltaram extraordinariamente. Segundo, o interesse geopolítico estratégico de cercar a Rússia. É irresponsável? É, porque qual é a ideia? Fazer com que o maior país do mundo, em tamanho de território, 17 milhões de quilômetros quadrados, seja dividido. Segundo, esse é o ponto. Irresponsável por quê? Porque você está cutucando alguém que tem o maior arsenal nuclear do planeta ao lado dos Estados Unidos. E qual foi a resposta do Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, que não dá opiniões pessoais? O que ele fala é o que o Putin falou para ele dizer. O que ele falou? Se a OTAN entrar oficialmente com tropas na Ucrânia, a guerra é inevitável. A guerra direta entre Rússia e OTAN. Isso mostra o tamanho da irresponsabilidade das declarações do senhor Emmanuel Macron. E são reveladoras, porque mostram um desprezo completo pelo povo ucraniano, que é a grande vítima de toda essa história. Só há uma grande vítima nessa história, o povo da Ucrânia. Zaidan, tem também os interesses, né? O Macron pode estar claramente representando os interesses da indústria bélica europeia, que é a grande rival da indústria bélica americana. Assim como o Biden também, quando estimulou ou provocou o Putin, né, para invadir a Ucrânia, também estava de olho nisso, né, de olho no financiamento da sua indústria bélica e também de fazer o que conseguiu. Os Estados Unidos se transformaram no maior fornecedor de gás para a Europa. Quer dizer, é um belo negócio. Você se lembra, Cláudio, certamente da frase do Eisenhower, da expressão do Eisenhower. Pô, um general herói de guerra, da Segunda Guerra Mundial, 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos e que falou do complexo industrial militar. Não é verdade? Exatamente. Cláudio Zaidan está sempre conosco aqui no Jornal Gente, aprofundando aí o seu conhecimento sobre as notícias que nós levamos ao ar. Zaidan, bom fim de semana, hein? Um abraço para você, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, Zaidan.